Retornamos com o programa Nossa Igreja. Neste bloco, vamos entrevistar Rivelino Santiago, assessor da Assembleia Diocesana de Pastoral, juntamente com Virlene, que também é missionária e teóloga. Rivelino, prazer tê-lo aqui conosco e o assunto é bastante promissor. Assembleia Diocesana de Pastoral. Minha saudação a você, Lúcia, minha saudação a todos vocês também que acompanham o programa, estão sempre ligados e sintonizados no programa. Rivelino, Assembleia Diocesana de Pastoral. O que é essa Assembleia? E o que justifica a convocação? Porque é uma convocação do nosso bispo, Dom Félix, a todas as comunidades paroquiais, aos diversos representantes da nossa igreja. Sim, Lúcia, uma pergunta assim capital. O que é uma assembleia, né? Uma assembleia é uma grande reunião e uma reunião que é convocada exatamente para poder ouvir a igreja, ouvir o povo de Deus. Então, talvez esse primeiro aspecto seja muito importante a gente ressaltar aqui. Se convoca uma assembleia, com que finalidade? Por que se convoca? Se convoca, em primeiro lugar, para escutar o povo de Deus. Escutar em termos de quê? Para quê? Escutar para sentir quais são as necessidades que são apresentadas na prática pastoral, os desafios do dia a dia, qual o clamor que vem dessa igreja, povo de Deus. Bem, isso vem ao encontro da proposta do nosso Papa, no sentido de nós fazermos uma igreja em saída, uma igreja que vá até o povo. Sem sombra de dúvidas, mas antes de responder essa pergunta sua, gostaria ainda de relembrar um gancho da primeira pergunta que você fez, que ela é muito essencial, que é uma assembleia, porque se convoca uma assembleia. Um outro aspecto importante que nós devemos lembrar de uma assembleia é uma assembleia de pastoral. Então vem da palavra pastoreio, pastor, né? Que por trás está esse princípio da gratuidade, da misericórdia, que a igreja se inspira no Evangelho de Jesus para oferecer àquelas realidades sociais que demandam um olhar mais cuidadoso, um olhar de socorro. Então vem daí de pastoreio. E um outro aspecto igualmente relevante, que uma ação... Por que se faz uma Assembleia Diocesana de Pastoral? Porque a ação pastoral necessita ser planejada. Nós não podemos... De repente a gente poderia perguntar assim, mas não poderíamos cada um fazer o que bem quisesse, quando quisesse, na base do improviso? Não. Uma ação pastoral, ela traz dois elementos assim muito importantes. Primeiro, o princípio da gratuidade. Ela é uma ação misericordiosa, é uma ação que vem de pastoreio, do pastor. E segundo, que é uma ação planejada. Planejada por quê? Porque tem de se saber onde se está, onde se quer chegar, qual meta, quais são os meios que você utilizará, quais são as estratégias, e depois disso tudo, e o plano sendo colocado em ação, você avaliar o seu percurso feito. Então, uma ação pastoral, ela é uma ação gratuita, mas é uma ação planejada. Por que se planeja uma ação pastoral? Para que se possa aproveitar da melhor maneira possível as energias no trabalho de evangelização, para que se possa, da melhor maneira possível também, fazer com que as ações pastorais ou as intencionalidades pretendidas atinjam os objetivos propostos, né? Às vezes a gente demanda muitos esforços, mas nem sempre eles atingem os objetivos que queremos. Então, a ação pastoral é planejada exatamente isso, para que se possa alcançar os objetivos atingidos. E nesse sentido, na medida em que os agentes que são chamados a participar dessa assembleia, na medida em que eles atendem a esse chamado, a essa convocação, que eu acredito seja uma convocação não só da Igreja, do Papa Francisco, do nosso bispo, enfim, é um chamado do próprio Cristo que nos conclama a construir essa igreja, né? A elevar cada vez mais o nome dessa igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, cada um de nós se torna pastor também
dos outros, na medida em que nós atuamos, em que nós damos opiniões, em que nós fazemos propostas, porque esse é o objetivo também da Assembleia, que cada um dos participantes leve as propostas de suas comunidades, de suas paróquias, para se traçar esse plano em nível diocesano. Perfeitamente, isso mesmo. A Assembleia Diocesana de Pastoral, ela dá voz a todos aqueles que fazem parte do povo de Deus e nos chama a uma ação de pastoreio. Exatamente. E então uma Assembleia Diocesana de Pastoral, ela pretende exatamente isso, ouvir em primeiro lugar e depois desse diálogo, dessa escuta e num diálogo fecundo, retirar diretrizes que vão nortear o trabalho da diocese ou da paróquia, no nosso caso diocesano, então da nossa diocese, por um determinado período de tempo. Nossa última Assembleia Diocesana ocorreu no período de 2008 a 2011. Então nós já há um bom tempo que nós não realizamos Assembleia Diocesana. E não realizamos por um motivo muito claro, motivo de saúde do nosso último bispo, o Dom Werner. Então, por razões de saúde, já estava com a saúde bem debilitada, ele preferiu esperar a chegada do próximo bispo, Dom Félix, o atual bispo nosso, para poder encaminhar um processo de Assembleia Diocesana. E essa Assembleia, Rivelino, ela passa por vários momentos. Não é uma coisa assim que se faça de uma hora para outra. Como que foi programada? Quais são as etapas para se vivenciar e se efetivar essa Assembleia? Nós pensamos essa Assembleia em 4 momentos. Quando a equipe de assessoria é uma equipe assim, até bem ampliada, bem representativa, né? Faz parte dessa equipe de assessoria Padre Vidal como coordenador diocesano de pastoral, faz parte a Rita Baldin, coordenadora diocesana de catequese, faz parte Mara, que secretária diocesana, faz parte dela o Josué, representando as pastorais sociais, a Virlene e eu. Então, assim, e sob a direção do Dom Félix, lógico, né? Então, assim, nós pensamos, essa equipe reuniu e pensou as seguintes etapas: a abertura, fazer uma abertura com representantes das paróquias, 4 representantes de cada paróquia da diocese. Que foi no Colégio Bituruna. Exatamente, foi no Colégio Bituruna, mais o padre daquela paróquia. E agora nós estamos vivenciando o momento setorial. Exatamente. Aí depois do momento de abertura, nós deixamos um longo espaço de fim de fevereiro até o mês de junho, até fim de junho, para que as paróquias pudessem realizar as suas assembleias paroquiais. E deixamos o mês de agosto, de julho e de agosto, mais julho, porque o 1º de agosto será a última data de realização da Assembleia Setorial. Então deixamos o mês de julho para a realização das Assembleias Setoriais. E o mês de outubro, propriamente a data 17 de outubro, será o momento de realização da Assembleia Diocesana. E a última etapa, 14 e 15 de novembro, pensamos para ter uma volta à paróquia, das discussões, das diretrizes retiradas no momento diocesano. Rivelino, nós vamos fazer agora um breve intervalo e já voltamos com o programa Nossa Igreja. Retornamos com o programa Nossa Igreja. Estamos conversando com Rivelino Santiago, que é teólogo e missionário. Rivelino, essa Assembleia Diocesana de Pastoral, ela vem ao encontro da proposta do Papa Francisco de uma igreja em saída. É importante frisar que essa Assembleia faz justamente esse movimento. Saímos da igreja e vai até o povo para ouvir, para escutar. Aliás, a escuta é uma das propostas do próprio Jesus, né? Precisamos escutar o outro, ouvir, e a escuta propõe mesmo uma coisa mais ampla, mais profunda do que o simplesmente ouvir. Sim, Lúcia, quando nós sentamos para estudar alguns documentos e nos basearmos neles,
A ideia mais forte que percebemos, talvez a ideia, a imagem, exatamente essa do Papa Francisco, de uma igreja em saída. Então, percorre essa imagem, essa ideia, esse conceito, percorre todo o documento 100, comunidades, uma nova paróquia, mas percorre igualmente a exortação apostólica do Papa Francisco, a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Então, está por detrás exatamente essa noção. Sair de quê? Sair, sobretudo se nós recordarmos o documento de Aparecida, sair de uma pastoral de manutenção a uma igreja ou a uma pastoral decididamente missionária. O que seria pastoral de manutenção? Vamos interromper aí para fazer essa colocação e deixar claro para quem nos assiste. Porque a gente ouve essa expressão e às vezes as pessoas ficam pensando, o que é pastoral de manutenção? Exatamente, eu acho que é uma ótima pergunta, sobretudo porque nós costumamos usar o termo assim sem esmiuçá-lo, né? Isso. Quando a Conferência de Aparecida colocou pastoral de manutenção, sair dessa pastoral, é aquela vida cristã ou vida paroquial voltada para as suas próprias atividades, voltada para dentro. Aquelas atividades ou estruturas que são criadas na vida pastoral, mas que não conseguem ir além ali, digamos, daquele limite estabelecido de cada paróquia, de cada igreja, e com pouca presença missionária. Uma pastoral que ela mantém o que já está, mas não é capaz de avançar além do que se necessita. Então é de pouca presença missionária. Então por isso essa ideia, sair de uma pastoral de manutenção, que até tem sido o trabalho das nossas pastorais católicas, tem mantido o que está, mas não tem conseguido ir além do que se necessita, além dos desafios que nos são propostos. Ampliar. Ou seja, sair da pastoral de manutenção seria, no popular, a igreja deixar de olhar só para o próprio umbigo, né? E olhar também para as necessidades fora dela mesma. Voltar-se principalmente para aquelas realidades que, nos dias atuais, mais desafiam a nossa igreja. As novas categorias de excluídos, as realidades que demandam um olhar mais cuidadoso, como, por exemplo, a realidade dos jovens, dos dependentes químicos, né? E tantas outras realidades que estão a exigir da nossa igreja e de nós, como membros dessa igreja, uma resposta com mais qualidade, uma resposta satisfatória. Inclusive, é interessante notar que você falou dos jovens, é interessante notar que hoje não se fala mais em juventude, mas juventudes, por causa da diversidade, digamos, poderíamos dizer de categorias, né? A diversidade de jovens que existe dentro desse mesmo grupo, né? Às vezes, dentro de um mesmo grupo jovem, nós vamos encontrar jovens de várias idades e com várias posturas também diferentes. Daí esse termo juventudes? Sim, e provenientes de contextos também, às vezes, muito diferentes, né? Juventudes ligadas, às vezes, a aspectos culturais diferentes, aspectos sociais, aspectos econômicos, dimensões ou aspectos religiosos também diferentes. Rivelino, você já falou rapidamente, mas eu gostaria que você voltasse na questão de em que vocês se basearam para estruturar essa assembleia nos seus diversos momentos. Aonde vocês foram buscar inspiração para esse trabalho? Lúcia, nós fomos buscar em algumas fontes. A primeira delas são os documentos do Concílio Vaticano II. Então, assim, talvez o principal texto que dá fundamento, que dá sustentação para um caderno que nós produzimos, um caderno de trabalho da Assembleia, são os documentos do Concílio Vaticano II, que estão completando, o Concílio completa 50 anos. Depois desses documentos, nós também pegamos um outro documento como eixo, a exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Além da exortação apostólica do Papa Francisco, nós também pegamos como um texto base para fundamentar as reflexões
do texto de trabalho da Assembleia, o documento 100, Comunidade, Comunidades, uma nova paróquia. E além do documento 100, também o texto base da campanha da fraternidade desse ano e o documento sobre os leigos. Então, esses foram os... estou me esquecendo também, as diretrizes da ação evangelizadora da igreja para os anos de 2011 a 2015. Foram os principais documentos para nos dar uma base, nortear um pouco as nossas reflexões. Inclusive, Rivelino, me empresta aqui só um pouquinho. Fica à vontade. Está aqui com você. Gente, é importante que você, católico, e até mesmo pessoas que não são católicas, tenham conhecimento dessa proposta do Papa Francisco, que é o documento 100. E gostaria que você falasse rapidamente do que trata esse documento. Comunidade de comunidades. Uma nova paróquia. Ele trata de uma riqueza de conteúdos muito grande. Então, assim, se nós quisermos sintetizá-las brevemente, talvez a ideia perpassar como um fio condutor esse documento, Comunidades de Comunidades, uma nova paróquia, é essa ideia de a igreja se assentar sobre pequenas comunidades. O eixo inspirador é esse. Assim, pequenas comunidades como uma maneira de resgatar aquele ideal, aquela célula primeira do cristianismo, as primeiras comunidades evangelizadoras, como aquele relato de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, 42 a 47. Uma comunidade que vive em torno do pão, da partilha, uma comunidade que vive em torno da caridade, uma comunidade que vive em torno da celebração. E onde, sobretudo, existe o amor de uns para com os outros, né? Que se manifesta justamente nessa ação do pão partilhado, de vivência partilhada. Né? Exatamente. E aproveitando isso, né, então esse documento ele propõe uma nova forma de estruturação para a nossa igreja. Em vez de pensarmos em gigantescas aglomerações, ele propõe partir ali de pequenas comunidades, semelhantes às comunidades eclesiais de base, aos círculos bíblicos, que têm uma capacidade de penetração, de chegar nas casas, de ir até as famílias, ou ir até as outras realidades, muito grande. Rivelino, seria ótimo podermos continuar conversando, mas o nosso tempo já está se acabando. Muito obrigada por ter estado aqui conosco, por dedicar parte do seu tempo ao nosso programa. E eu abro as câmeras do programa Nossa Igreja para a sua última mensagem. Obrigado a você, Lúcia, pelo convite à frente do programa Nossa Igreja. Obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando e que sempre estão acompanhando o programa Nossa Igreja com as suas reflexões, entrevistas. Eu gostaria de deixar com vocês uma motivação, que o bom Deus, o Deus da misericórdia, o Deus da graça, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos sensibilize, inspire a cada um de nós, cristãos, batizados, para que nós possamos cada vez mais colaborar com essa igreja em saída que o Papa Francisco tem frisado tanto, destacado, né? Uma igreja que precisa cada vez mais ir até a realidade das pessoas, a realidade vivida pelas pessoas. Uma igreja que não tem medo de entrar na noite dos excluídos. Uma igreja que não tem medo de se sujar na poeira da estrada. Uma igreja que se propõe colocar a caminho do Evangelho. Que o bom Deus nos inspire, o Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, inspire e sensibilize cada um de nós fiéis batizados a colaborar nesse processo. E que Ele continue também te inspirando, que você possa sempre estar à disposição dessa igreja que nós tanto amamos. Amém. Muito obrigada. Obrigado a você. Nesses momentos finais do programa Nossa Igreja, deixo para vocês uma belíssima mensagem que foi composta por São Francisco de Assis. Quando Francisco de Assis compôs esse Cântico das Criaturas, ele já estava no final de sua vida, adoentado e atormentado pelas dores e também por animais que insistiam em invadir a sua cela. É o Cântico das Criaturas, também chamado Cântico do Irmão Sol, composto por São Francisco de Assis.
Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual faz o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti, Altíssimo, ele nos dá a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas que no céu formastes, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo com o qual às tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que as sustentam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrem em pecado mortal. Felizes aqueles que ela achar conforme a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.